Olá, alunos! Vamos dar início aqui à gravação da nossa segunda apostila que vocês levaram aí para casa de vocês. Esta gravação é para a turma do segundo ano, para a disciplina de Sociologia, e o tema da nossa apostila é Constituição da Sociedade Política. O conceito de Estado vem evoluindo desde a antiguidade, a partir da polis grega e das civitas romana. A Itália foi o primeiro país a empregar a palavra Estado, embora tenha um significado vago. Já a Inglaterra, no século XV, e posteriormente a França e a Alemanha, no século XVI, usaram o termo Estado como uma definição da ordem política. Porém, quem introduziu efetivamente a expressão na literatura científica foi o filósofo Maquiavel, em seu livro O Príncipe. Povo, soberania e Estado. A formação do Estado consiste em 3 elementos: uma população, um território e um governo. Esses aspectos são essenciais, porque sem eles não poderia existir um Estado. O povo diz respeito a todos que habitam o território, englobando todas as pessoas, mesmo que elas estejam temporariamente no território ou que não tenham qualquer vínculo com o Estado. Então, assim, por exemplo, se você viaja de um país para outro, por exemplo, brasileiros e estrangeiros, mesmo você estando em outro local, vai continuar sendo considerado, né, o povo, que no caso é todos que habitam aquele território, independente, né, de qualquer vínculo que você tenha com o Estado, né? Território é o lugar onde há aplicação do ordenamento jurídico, a base física em que está fixado o elemento humano. É nele que o governo pode exercer sua organização e validar suas normas. Então, o território é aquele lugar ali delimitado, né, pelas, pelo ordenamento jurídico. Constitui-se do solo, subsolo, águas territoriais, ilhas, rios, lagos, portos, mar e espaço aéreo. Então, território é toda essa parte aí, né? Soberania. Para o jurista Miguel Reale, a soberania é o poder que tem uma nação de organizar-se juridicamente e de fazer valer dentro de seu território a universalidade de suas decisões nos limites e dos fins éticos de convivência. Soberania é uma autoridade superior e que não pode ser limitada por nenhum outro poder. Movimentos sociais. Os movimentos sociais são ações coletivas mantidas por grupos organizados da sociedade que visam lutar por alguma causa social. Em geral, o grito levantado pelos movimentos sociais representa a voz de pessoas excluídas do processo democrático que buscam ocupar os espaços de direito na sociedade. Os movimentos sociais são de extrema importância para a formação de uma sociedade democrática ao tentar possibilitar a inserção de cada vez mais pessoas na sociedade de direitos. Os primeiros movimentos sociais visavam resolver os problemas de classes sociais e políticos, como a ampliação do direito ao voto. Hoje, os movimentos sociais baseiam-se em grande parte nas pautas identitárias que representam categorias como gênero, raça e orientação sexual. Então, antigamente, no passado, os movimentos sociais, eles visavam resolver problemas, né, de classes sociais e políticos, né, como naquela época o direito ao voto, que lutou e conseguiu. Já hoje, eles se baseiam nas pautas identitárias. No caso, o que quer dizer isso? Hoje, os movimentos sociais lutam mais contra a questão de gênero, raça e orientação sexual. Tá? Características dos movimentos sociais. Ao pensar-se nos movimentos sociais, à luz dos pensadores da filosofia e sociologia, é impossível apontar um consenso. O cientista político italiano Gianfranco Pasquino aponta a impossibilidade de estabelecer uma linha conciliatória entre os que tratam dos movimentos sociais, tendo em vista um horizonte de pensadores clássicos. A origem dos movimentos sociais. Na passagem do século XIX para o século XX, os sindicatos institucionalizaram-se
como coletivos que visavam defender os trabalhadores da exploração patronal, inspirados principalmente pelos ideais marxistas. Nesse sentido, surgiu em vários cantos do mundo movimentos sociais em defesa dos trabalhadores, das classes sociais mais baixas e movimentos socialistas e anarquistas, que visavam a completa revolução e dissolução de ordem social capitalista. Já na década de 1960, devido às sequelas deixadas pela Segunda Guerra Mundial e ao clima de polarização mundial causado pela Guerra Fria, novos coletivos, ações e movimentos surgiram por todo o mundo. As pautas dos movimentos sociais passaram-se a identificar-se a partir deste momento. Nos Estados Unidos e na África do Sul, a população negra revoltou-se contra o injusto sistema de segregação racial que garantia privilégios à população branca e retirava os direitos da população negra, tratando esta camada como uma ordem de cidadãos inferiores. As mulheres também se organizaram em coletivos para lutar por seus direitos, buscando a liberdade sexual e o tratamento igualitário entre os gêneros. Esta ficou conhecida como a segunda onda do movimento feminista. A população LGBTQ+, também entrou em cena para reivindicar o direito de expressar-se livremente e de não ser julgada ou segregada por isso. Um episódio marcado por um espontâneo movimento de massa que gerou um grande movimento social foi ocorrido no bar Stonewall Inn, em Nova York, que resultou em confronto com a polícia e deu origem à Parada de Orgulho Gay, hoje chamada de Parada do Orgulho LGBTQ+, que ocorre em várias cidades do mundo. Movimentos sociais no Brasil. Um exemplo de localidade da luta social ocorre no Brasil com movimentos como o MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, e MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, conhecido como Movimento Sem Terra. O Brasil é um país que, ao contrário dos países desenvolvidos, nunca produziu uma eficaz reforma agrária. Como os movimentos funcionam? É impossível estabelecer uma forma única de funcionamento dos movimentos sociais, visto que eles são diversos, defendem pautas distintas e têm diferentes demandas de acordo com a sua localidade geográfica e seu tempo histórico. No entanto, algumas características podem ser elencadas como modos comuns de funcionamento deles. Muitos movimentos sociais eclodem de movimentos e rebeliões de massa, como foi o caso do movimento LGBTQ+, de grupos do movimento negro, como os Panteras Negras nos Estados Unidos e do MST no Brasil. Eles podem ser constituídos por diversos grupos que lutam pela mesma causa, como o movimento feminista, que tem vertentes diferentes. O movimento negro, que é formado por por um amplo conjunto de coletivos, e o movimento LGBTQ+. No entanto, cada grupo ou célula desses movimentos tem suas formas de organizar-se para promover a militância social. Eles unem as pessoas em torno de uma causa comum. Eles visam uma reestruturação social que inclua os interessados no poder comum e garanta os direitos dos cidadãos. Então, é assim que funcionam os movimentos sociais. E essa foi a gravação da nossa apostila. Estarei enviando aqui no grupo um link para vocês poderem estar assistindo para melhorar os conhecimentos de vocês acerca deste tema. Após isto, vocês não estarão fazendo as atividades. E se tiver qualquer dúvida, eu estarei à disposição de vocês. Bons estudos!